Um salve especial para você que se liga no canal TJM. Há alguns dias atrás eu fiz uma enquete perguntando para você qual grande prêmio você queria assistir aqui no canal e mais de 71% aí do público escolheu o Grande Prêmio do Brasil de 2009, a corrida em que consagrou Jenson Button campeão e única vez campeão mundial de Fórmula 1. Rubens Barrichello largou na pole, inclusive nós temos a classificação e você pode assistir sendo membro aqui do canal TJM. É fácil, rápido e você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo com diversas corridas, temporadas e muito mais. E claro, fazer um agradecimento especial a todos os nossos membros aqui do canal que estão aparecendo aí na tela. E com certeza você também vai curtir bastante estar junto aí com todo esse pessoal, onde a gente tem uma comunidade incrível para você compartilhar e conversar também. Uma boa corrida para você. Grita isso, ó. Olha só o que fizeram lá em cima na última laje. Fizeram um camarote especial, porque as nuvens começam a tomar conta do céu. Já não temos mais sol, fica só o mormaço. Já há preocupação maior então de chuva nesse momento. 27 graus a temperatura, 34 graus a temperatura da pista, 61% a umidade relativa do ar. Você viu o Jenson Button e o Rubinho tem um momento que dá a impressão que ele está até com sono. Ele coça ali os olhos, ele está ali mas relaxando, toma mais um pouco de líquido, se hidratando, porque a corrida é longa, serão 71 voltas num circuito que exige muito. 1h34 a corrida no ano passado, mas tivemos chuva, Reginaldo. O normal é entre 1h28 e 1h30. Vamos lá então ao grid de largada. A pole position é de Rubens Barrichello. Ele fez 1:19.576. Ao lado dele, Mark Webber da RBR. Segunda fila, surpresa, com o Sutil da Force India e o Trulli, que andou muito bem, da Toyota. Depois vem em quinto, Kimi Raikkonen de Ferrari. Depois vem Buemi de STR. Depois Nico Rosberg de Williams. Depois vem Kubica com a BMW. Penúltima corrida dele, ele vai ser o primeiro piloto principal da Renault no próximo ano. Depois vem Nakajima com a Williams. Fernando Alonso, que não foi bem, porque ele está tão leve quanto o Rubinho, só larga em décimo. Kobayashi em 11º, Alguersuari com a STR em 12º, a 13ª posição é de Grosjean da Renault, Jenson Button, líder, 14 pontos à frente de Barrichello, larga aí na 14ª posição. Vettel ganhou uma posição com o problema do Lewis e larga em 15º, a 16ª posição de Kovalainen, o 17º Hamilton também ganhou uma posição, o Raikkonen, olha só, McLaren, BMW, Ferrari nas últimas posições. O Fisichella teria sido o último, só que o Vitantonio Liuzzi, por trocar a caixa de marchas, trocar a caixa de câmbio, acaba largando na última posição, perdeu 5 posições, foi punido, ele que bateu, aquaplanou, bateu, mas bateu já na segunda parte do treino, já estava entre os 15. O Rubinho precisa se aproveitar do fato de estar mais leve e conseguir abrir uma boa vantagem nas primeiras voltas, boa vantagem até, na verdade, até o primeiro pit stop, já que ele para um pouquinho antes, na volta 19. E o grande problema que ele está vivendo, na verdade, é o Button, que está ali, na verdade, olha só, não é o fato de apenas estar largando atrás, mas está largando atrás ao lado de Kovalainen, de Vettel, de Hamilton, são carros rápidos, de pilotos rápidos, todos eles vão disputar a posição. Aí o Charles White pronto para dar largada. Se ele chegar em quarto, não pode marcar pontos o Jenson Button. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer 5 pontos mais do que o Button. Essa é a conta. E o Vettel tem que fazer 7 pontos mais do que o Button. Qualquer coisa que não seja isso, o Button sai daqui como campeão do mundo. Então durante a corrida a gente vai colocando tudo nos seus devidos lugares para você. Os carros vão ganhando a posição definitiva. São 20 carros alinhados na reta de Interlagos. Aí, larga-se meio numa subidinha. Olha só, larga por fora, a curva é à esquerda. Ele tem que largar bem para tomar para a esquerda. Aí você tem o chefe de equipe do Mark Webber, da RBR. Rubinho por fora, Webber por dentro, luz vermelha, sobe o giro do motor. Quarta, quinta, vamos para a largada. É para largar, apagou, para largar. Barrichello, ele tem que tentar tomar a frente. Ele larga bem para tomar a frente. Ele se posiciona bem. Olha o Raikkonen como vem forçando, pula de quinto para terceiro. Como ele vem forçando e pula de quinto para terceiro. Largou bem, Rubinho bateu lá atrás. Hamilton bate, Fisichella. Hamilton rodou, bateu, Fisichella veio por fora. Rubinho faz a curva, o Webber vem por ali. O Webber tocou no Kimi Raikkonen. Ó, Galvão, isso deve dar punição pro Webber, hein? O que é bom pro Rubinho. E olha só,
misturou tudo ali atrás. Do Lago para o Laranjinha, a Toyota já bate forte, o Kobayashi já bate forte ali. Você vai vendo o Barrichello, o Mark Webber em segundo, o Raikkonen em terceiro, o Sutil em quarto, o Trulli em quinto, o Rosberg em sexto, o Kubica em sétimo, o Buemi, o Nakajima, o Alonso. Vai ficando ali o carro com o pneu esquerdo traseiro furado. O carro do Fisichella, naquele toque que ele deu lá atrás com o Hamilton. E muito provavelmente nós vamos ter, podemos até ter o carro de segurança na pista. Já deu, Galvão. Carro de segurança, só para corrigir, foi o Kovalainen, não o Hamilton. Foi o Kovalainen que tocou ali atrás. Tocou e espalhou tudo. O Rubinho conseguiu uma excelente largada. Agora vai, baixa a adrenalina de novo, porque vai entrar o carro de segurança. E olha lá a discussão. O Trulli e o Sutil. Olha só a discussão, o Trulli se irritando com o Sutil. Aliás, muita gente tem se irritado com o Sutil. Ele tem virado uma chincana ambulante. E é uma cena que a gente não gosta de ver, que já chegamos a ver até com participação de brasileiros. Mas o Trulli está revoltado com o Sutil. E ó, você vê o Raikkonen voltando pro box, deu pra ver claramente na reta oposta que o Webber fechou ele na reta, até se puder ter o replay, e foi aí que quebrou a asa. Então assim, é uma conduta antiesportiva, o Webber pode receber alguma punição. Ele pelo menos pra investigação vai. Olha, na verdade foi a segunda tentativa dele de botar... Olha só como começa tudo errado, olha aí. Pronto. Gente, que é isso? Olha só como sai o carro do Kovalainen, que sai com a mangueira ali antes da hora, jogou combustível para trás, o carro do Raikkonen passou por cima, explodiu o fogo. A confusão que foi criada começa de uma forma alucinante. Olha só a câmera de recuperação, olha o jato de combustível em cima, deu um banho no carro do Raikkonen. E quando bate na parte quente do carro, imediatamente inflama. Foi isso que aconteceu. Olha só o jato de combustível que sai ali, e aí como dá a explosão. O susto que o Raikkonen deve ter tomado é uma coisa absolutamente impressionante. Com toda essa... Mas e agora? O Trulli vem por fora, o Sutil tá por ali. É difícil os dedos... Olha só como... Ó, eu não acho que o Sutil fez nada Também de não nada. acho, Que não, o Trulli não tirou o pé, foi lá fora, perdeu o controle do carro, rodou e bateu no Sutil. Exatamente. Não vejo o Sutil tendo feito nada de errado. A irritação do Trulli tinha a sensação de que teria sido muito pior. Aí você vai vendo o Fernando Alonso. Olha o que vai acontecer, Galvão, olha aqui, ó. Olha que loucura, gente. E eu quero dizer, me permitam dizer uma coisa que é fundamental. O grande favorecido, acelerou o Rubinho bem. Ele soube aproveitar para vir nessa subida. Achou o momento certo de dar o pé. Jenson Button já vai ali, apertando para cima do Grosjean. Ele não pode fazer ultrapassagem antes da linha de chegada. Quem ultrapassar aí, tem que esperar a linha de chegada. Ali agora já pode. Antes da linha de chegada não poderia, ele receberia uma punição. Aí você vai vendo o Barrichello, vai vendo o Mark Webber junto com ele. O Rosberg vem na terceira posição. E Jenson Button vem ali. Ele ficou preso atrás do Grosjean. Aí você vai com o Button. O Button está na nona posição. Ele já tirou de lado do Grosjean. Veja que ele está tentando fazer ultrapassagem, mas ficou atrás do Grosjean. Fechou a porta, ele tenta dar o X. Grosjean volta, ele vem por dentro. É muito mais piloto, há uma diferença de categoria entre os dois absolutamente espetacular. Mas olha a tentativa de volta e quase que toca. Quase que houve o toque por ali. Quase que houve o toque por ali. Na tentativa de volta do Grosjean. Com tudo isso nós temos 66 voltas para o final. E o Jenson Button vai se dando bem. Ele vai se dando bem. Ele ganhou a oitava posição ao fazer a ultrapassagem em cima do Grosjean. Já que o Kobayashi estava na frente. E o Grosjean vai espalhando e todo mundo vai passando por ele. É muito fraco o Grosjean. Tem mostrado nas corridas que é realmente muito fraco o Grosjean. Barrichello complementa a volta e agora sim ele parte. Vai partindo ali o Jenson Button, tentando para cima do Nakajima. Ele está se arriscando mais do que devia, hein? E vai abrindo o caminho de forma impressionante. Vai abrindo o caminho de forma impressionante. Ele quer chegar, ele quer se aproximar. Ele sentiu que as condições melhoraram para ele, que ele pode brigar pelo título.
Isso aí que você está vendo é a diferença do Kers. Na reta oposta, como os 80 cavalos a mais de potência fazem diferença, mesmo com o carro pesado, partindo agora para mais uma parada, só o Lewis Hamilton. E a briga e ultrapassagens sensacionais, começa enlouquecedor o Grande Prêmio do Brasil, aqui em Interlagos. 6 voltas completadas, restando 65 voltas no total de 71. Barrichello, Mark Webber, Kubica, Rosberg, Buemi, Kobayashi, Nakajima e Jenson Button. E o Button você viu que já partia para cima do Nakajima. Olha a repetição aí. Como ele vem, olha o trabalho que ele fez. Ele deixou o Grosjean ir, espalhar na curva, para ficar contraçado por dentro. Só que aí o Grosjean sai acelerando mais. E eles entram lado a lado no Laranjinha. O Grosjean tem Kers. Deu muita sorte o Button nessa entrada lado a lado no Laranjinha, ele pelo lado de fora, amigo. Um toque na roda ali e terminava tudo. Ele tá tentando ultrapassar o Kobayashi agora, e o Kobayashi não deu moleza, mesmo sendo aí um novato, tá brigando de igual para igual com o Button. Ele tá aproveitando o início da corrida, ele tá marchando, ele tá remando para tentar ir para a 6ª posição. Se ele passar o Kobayashi, ele vai para a 6ª posição. E aí ele vai ficar a 3 posições do título, independente do que faça o Rubinho lá na frente. Porque se ele chegar no pódio, ele... Opa! Vettel para cima. Olha só, você viu o Vettel com o Nakajima, como o Vettel balançou e a habilidade que ele teve, ele segurou na entrada do Laranjinha, mas quase que perdeu. Segurar ali é difícil, amigo. Segurar ali é difícil. Tudo bem que o Button se arriscou bastante, porque são 2 novatos e mais um agora, né, que ele está tentando, que é o Kobayashi. Olha aí, você vê o Vettel no momento em que ele vai passar na grama e quase perdeu o carro. Ele botou as 2 rodas na grama, na entrada do Laranjinha, segurar o carro ali, ele foi competente, amigo. Ele é competente. Ele foi competente. Olha o Rubinho. O Button correu esse risco, mas ele não está, evidentemente, não está pensando também só a melhor volta do Rubinho na corrida, 1:14.454. Não está pensando só em, de repente, ser campeão aqui, não, mas todos os pontos que ele conquistar aqui, ele leva uma vantagem maior, né, para Abu Dhabi. Mas ele já devia ter sossegado um pouco nesse momento que ele está na 7ª posição, ele ganhou 7 posições já. Ele estava longe de marcar qualquer ponto, nesse momento já estaria marcando 2 pontos, a diferença estaria baixando em 8, que é um grande negócio ainda para o Rubinho. Lá vem ele, ó. Ele vem pro ataque para cima do Kobayashi. E o Kobayashi vai sustentando ali. E você viu que o engenheiro disse para ele, talvez eles não saibam aproveitar o momento certo, com os pneus não devidamente aquecidos, isso seria na relargada. Ele está tentando se aproveitar exatamente da inexperiência desses pilotos. Ele foi para cima do Grosjean, foi para cima do Nakajima e agora vai para cima do Kobayashi. Olha, Barrichello, Mark Webber, Kubica se recuperou muito bem, é o 3º, Rosberg é o 4º, Buemi é o 5º, Kobayashi é o 6º, Jenson Button é o 7º. O que acontece aí? Ele tem até chegar no Rosberg, se ele levar na manha, ele praticamente leva esse carro automaticamente para a 5ª posição. Porque os adversários à frente são Kobayashi e Buemi. Depois a coisa complica, porque aí ele chega no Rosberg, no Kubica, no Webber e no Rubens Barrichello. O Rubinho leva nesse momento 1,9 de vantagem para Mark Webber. Ele virou um 14,55. O Mark Webber virou um 14,75. O Kubica fez a melhor volta dele com um 14,54. O Button lá atrás está virando um 15,83. E vem na briga e o Grosjean já... A gente costuma dizer que o piloto, cada ultrapassagem que toma é um risco do capacete. O dele já está todo riscado na corrida. Andando muito mal, você vê que todo mundo chegou perto e passou com facilidade. O exemplo até como novato é o Kobayashi, que está aí ó, na frente do Button. Por mais que o Button faça a pressão de sair do traçado, fugindo para ultrapassar, não está errando. Então, o fato de ser novato não justifica ele estar errando tanto quanto errou. O Grosjean é novato, o Kobayashi é estreante. É a primeira corrida dele. Olha, o comportamento dele é muito bom nesse momento, viu? Eles conseguiram agora se estabelecer à frente do Button. O Button, inclusive, dá uma segurada. E com isso, o Nakajima vem se aproximando de novo. Eles estão todos girando. O Kobayashi virou um 15,83. O Button virou um 15,83. Está limitado pelo tempo do Kobayashi. E o Nakajima logo atrás virou um 15,92. Barrichello nesse momento é o primeiro. Jenson Button é o 7º. Sebastian Vettel é o 9º colocado. E o Carlos Gil chamou. E Arno Trulli ainda não esfriou a cabeça não por causa do acidente com o Adrian Sutil. Ele disse agora há pouco que o piloto alemão da Force India agiu com intenção, com má intenção, com maldade ao jogá-lo na grama. Cada um tem uma forma de interpretar, né? Ele veio no lago com mais ação e com mais velocidade, veio pelo lado de fora.
talvez existisse espaço para os dois. Podia sim o Sutil ter evitado, podia ter segurado o carro, dar uma tiradinha de pé, segura no traçado um pouquinho mais por dentro. Ele fez aquilo que a gente costuma dizer, Burt, ele deixou o carro espalhar. E assim, o que eu vejo é o seguinte, eu concordo que talvez o Trulli, o Sutil também podia ter evitado. Agora vamos falar a verdade, o Trulli sabe muito bem que se tem alguém difícil de ultrapassar, é o próprio Trulli, deixa o carro bem largo na pista. Então, já que ele sabe que quem vai à frente se defende, ele podia tomar um pouco mais de cuidado. Aí você vai vendo o Jenson Button, que é o líder do campeonato. O Jenson Button, que tem 85 pontos nesse momento, está fazendo 2. Está indo para 87. Barrichello estaria indo para 81. E com isso levando a decisão para daqui a 2 semanas no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Vai ser a primeira corrida de Fórmula 1 por lá. É tudo que a gente queria. Se terminasse assim, tá bom demais. Já estava de ótimo tamanho. Aí vem Jenson Button atacando o Kobayashi, e o estreante vai se defendendo por ali. Vai se defendendo e vai se defendendo bem. E olha, e o que ele ajudou o Rubinho nesse fim de semana até agora, ele já fez pro ano inteiro. Porque o erro dele no Q2 ontem, na segunda parte do treino, que permitiu o Rubinho ficar em 10º. Senão o Rubinho teria largado em 11º e não na pole. E agora ele tá aí, segurando o Button. Na pior das hipóteses, ele já está fazendo com que o Button fique, nesse momento, o Button já está 4 segundos,2 atrás do Buemi, que vem à frente do Kobayashi. Ele está segurando o ritmo e está afastando o Button do pelotão dianteiro. Pelo menos essa função ali. Olha só aquilo que a gente dizia. Nesse momento seriam 87 pontos para Jenson Button, 81 para Barrichello, 69 para o Vettel. O Vettel estaria inteiramente fora. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, leve, gostosa e de rótulo novo. Aí Rubinho, vem para completar mais uma volta e traz com ele Mark Webber, que traz logo atrás o Kubica, que traz logo atrás o Rosberg. Previsão de paradas do Rubens na volta 19, do Mark Webber na volta 21, e o terceiro colocado é o Kubica, também volta 21, e o quarto colocado é o Nico Rosberg, e o Nico Rosberg também volta 21. Então, vejam só a situação do Rubinho. Ele abriu 1.8 para o Mark Webber, é pouco. Como ele para 2 voltas depois, ele pode perder 3 posições. Por não estar conseguindo abrir agora em relação a esses 3, que na teoria podem parar 2 voltas depois dele. Minha conta é do Rubinho abrir uma distância de 3 segundos seria o ideal para ele poder defender a posição, porque ele vai voltar para a pista por 2 voltas bem mais pesado, então 3 segundos é o suficiente, 2 segundos é bem complicado. Então 3 segundos, ele já... 1 minuto, Mariana. 3 segundos ele já estaria com essa vantagem para cima do Nico Rosberg, que é o quarto colocado. Ele está 4.4 na frente do Rosberg nesse momento. E se aproximando de colocar esses 3 segundos em cima do Kubica, que ele passou na volta anterior com 2.8 em cima do Kubica. Vamos ver essa volta. A primeira parcial dos dois foi igual. A segunda parcial do Rubinho foi 3 décimos melhor. O Rubinho virou um 14,39, a melhor volta dele na prova. O Kubica virou um 14,41. E com isso eles permanecem ali nessa diferença. Ele já abriu para o Rosberg, precisa abrir para o Kubica. E o problema dele passaria a ser o Mark Webber. Diga, Mariana. Estou aqui com o Felipe Massa no box da Ferrari. Felipe, que largada! Que largada confusa, né? A gente viu bastante acidente e até um pouco perigoso, né? Chegando no Laranjinha ali com o Trulli, com o Sutil. E lógico que os acidentes nesse caso não ajudou o Rubinho, né? Porque o Button ganhou um monte de posição. Isso foi negativo para o Rubinho, mas o Rubinho está fazendo uma ótima corrida até agora. O acidente entre o Trulli e o Sutil, quem que você acha que teve culpa ali? Bom, eu acho que foi um acidente de corrida, porque o Trulli estava do lado de fora, ele acabou pegando a zebra do lado de fora, e a zebra fez ele se perder, e ele acabou virando para o lado e bateu no Sutil. Eu acho que foi meio que um acidente de corrida, pode acontecer. Obrigada, Galvão. Aí, portanto, o Felipe Massa na torcida pelo amigo Rubens Barrichello, que ali é um outro momento especial que vive o automobilismo brasileiro, que é um momento 2 grandes pilotos. O Felipe chegou disputando o título aqui no último ano, ganhou uma corrida. O Rubinho chega disputando o título aqui e está andando em primeiro nesse momento. E eles são amigos, fraternos, leais, gostam de estar juntos, gostam de andar juntos, gostam de conversar. É uma coisa bacana isso, Reginaldo, sadia. Isso acontece nessa equipe até em caráter excepcional. Porque... Não, estou falando do Felipe com o Rubinho.
Ao Felipe com o Rubinho. Estava pensando que você estava falando de novo do Button e Barrichello, que é uma disputa limpa na pista e uma disputa que não usa de subterfúgios no paddock. E o Rubinho, sem dúvida nenhuma, e o Felipe são amigos, nunca correram juntos assim, de serem contrários, né, de serem adversários numa mesma equipe, mas um torce pelo outro sempre que possível. Agora, o Galvão, o Rubinho consegue abrir um pouquinho mais agora do Webber, principalmente porque o Webber está preocupado com o Kubica, que o Kubica está o mais rápido dos três. E o Rubinho conseguiu abrir agora 2 segundos redondos. Vamos ouvir aí, o rádio de Jason Button. O engenheiro informando pro Button que o Kobayashi estaria 2 voltas mais longo que ele, ou seja, o Kobayashi para depois, então tá fazendo um grande favor ao Rubinho. Tá, o Kobayashi tá fazendo uma belíssima corrida. Verdade, eu tava vendo aqui o ritmo dele, Galvão, que nem o Reginaldo falou, né? É um estreante, não é só novato, é um estreante. Tá andando no ritmo bom e não errando sob pressão, então tá indo muito bem. E olha só, virou a última volta em 1:15:38 e o Button virou 1:15:49. Ele já não tá mais limitado no Kobayashi, não. O Button já perdeu o ritmo daquele impulso que ele tava indo para cima, agora ele não tá conseguindo mais virar aquilo, tanto que até volta a ser ameaçado pelo Nakajima. 1:14:51 a volta de Barrichello, 1:14:40 a volta de Mark Webber, mais rápido agora. O Mark Webber tem que acelerar porque o Kubica vem atrás com 1:14:50 e depois 1:14:39 o Rosberg. Dos quatro, o mais lento foi o Rubinho. Nessa volta de número 15, olha só, agora vem o anúncio de que o incidente envolvendo aí os carros, o carro número 2, o carro do Kovalainen. É aquela lá no início com o Fisichella, lá no final do S do Senna, logo na primeira volta, na perna do S Lane. Vamos ver se não, é do Pit Lane agora. Isso aí, ó. Esse momento aí que o piloto, nesse caso, é aquela história do Felipe Massa na Malásia. O mecânico tirou a coisa da frente, ele sai. Tirou o que chama o pirulito ali, ele sai. Ele não tá sabendo o que tá acontecendo. O piloto não enxerga nada do que tem em volta, então ele tá focado ali no sinal, seja a placa ou a tal da luz da Ferrari que manda ele ir, ele acelera, não tem o que fazer. Olha só, o Rubinho sentiu que na volta anterior ele foi mais lento dos 4, apertou agora, virou um 14:29, voou baixo, fez a volta mais rápida da prova, abriu 2 segundos para o Mark Webber, já chega naqueles 3 segundos para o Kubica e abre 4,8 para o Rosberg. Ele tem 3 voltas para parar, agora acelera, Rubinho. Mas enfia o pé direito aí, acelera que essa é a hora de acelerar para abrir o suficiente para tentar garantir a primeira posição. E agora chega a informação da meteorologia de que não teremos chuva na próxima hora. Se nós temos já esse tempo de corrida, não teremos chuva na próxima hora, praticamente leva até o final da corrida. Então vamos ficar, mas as nuvens ali, será que eles estão vendo essas nuvens ali quando fizeram a previsão? As nuvens chegando por ali. Rubens Barrichello, veja só, voltas 14, 15 e 16 em relação ao Mark Webber. Como o Webber foi mais rápido na volta 14 e 15, foi o troco do Rubinho. 112 milésimos mais rápido que ele na volta de número 16. E o Rubinho volta a fazer a volta mais rápida. E que volta! 1:14:179. E que volta do Rubinho. Ele está num momento absolutamente mágico, Rubens Barrichello. Ele abriu 2,2 para o Mark Webber, abriu 3,2 para o Kubica, abriu 5,1 para o Rosberg. Agora, o problema do Sutil e do Trulli, carros 9 e 20, mas vai ser investigado depois da corrida, porque eles já estão fora mesmo, os dois pararam, já fizeram papelão, bateram boca, se empurraram, eles não fazem mais parte da história, eles vão deixar para depois. Olha só, Barrichello fez a volta mais rápida e agora baixou para 1:14:179. Ele já levou a diferença para o Mark Webber para 2,2. Levou a diferença para o Kubica para 3,2. Levou a diferença para Rosberg para 5,1. Ele sabe que tem que acelerar muito. E o Rosberg está ali no comando. Enquanto isso, o Button está virando 1,15. O Rubinho está virando praticamente 1 segundo mais rápido que o Jason Button, que vem lá na 7ª posição. Vamos ver agora, porque ele tem mais uma volta para andar rápido. Talvez até tenha ganho. Talvez 2. Talvez tenha ganho mais volta por causa daquelas voltas mais devagar. Tivemos um carro de segurança aí. Mas aí todo mundo ganha, né? A previsão agora de parada do Rubinho é para a volta 22. Então foi bem para frente por causa do carro de segurança. E com isso ele tá. Olha só, outra vez volta mais rápida. 1:14:118, voa abaixo o Barrichello. Então ele ganhou 3 voltas nessa circunstância de corrida. Agora que dá para ele tirar essa diferença maior. Todo mundo ganha as 3 voltas, mas do jeito que ele está andando já,
há 3 voltas seguidas fazendo volta mais rápida, como nós já falamos que ele já fez outra volta mais rápida, um 14,118, ele abre agora 2,5 para o Weber, 3,4 para o Kubica e 5,4 para Rosberg. Olha só o que a equipe está dizendo aí pro Weber. O engenheiro falou pro Weber que o Rubinho está tentando se distanciar porque ele deve entrar para os boxes em 5 voltas, mas talvez a gente não sabe qual volta que o engenheiro falou isso. Agora, pela previsão aqui, recalcularam aqui na Brown e parece que vai ser a volta 21 que ele vem pro box. Não seria, 23 seria muito, não daria para isso tudo, já que estava previsto para 19. Ele vem agora para completar a volta 19. Quando o Burt disse ali, precisa ver em que volta ele falou isso, é que essa mensagem de rádio sempre é gravada. Vamos explicar, não adianta querer enganar ninguém. Essa mensagem de rádio sempre é gravada. Aí a imagem vai buscar o carro e eles colocam a mensagem. E tome volta mais rápida. 1,14,048 para Rubens Barrichello. Mas também está andando Mark Webber. Fez a volta mais rápida dele, Webber, com 1,14,101. O Kubica também fez a mais rápida dele, Kubica, com 1,14,287. A vantagem de Barrichello é de 2,5 para Mark Webber, de 3,6 para Kubica e de 5,9 para Rosberg. O Button vem nesse momento 20 segundos atrás do Rubens Barrichello. O importante é que o Button vem 7 segundos e meio. Ele está em sétimo, ele está pertinho do Kobayashi, mas ele já está 7 segundos e meio atrás do Buemi, que é o 5º colocado. Isso é importante na luta pelos pontos para o campeonato. Não tanto para a corrida, mas na luta dos pontos pelo campeonato. E vamos ver aí. O Rubens na volta de número 20 pode entrar no final dessa ou pode entrar na outra. E ele vem acelerando, ele vem acelerando. Ele faz a segunda melhor parcial da prova. Ele quer outra volta mais rápida. Ele virou 37,3 na segunda parcial contra 37,6 do Mark Webber e 37. E tome volta mais rápida abaixo de 1,14. 13,950, enfia o pé Rubens Barrichello. Acelerando tudo que tem direito e mais um pouco. Abre 2,7 para o Mark Webber. E agora vamos ficar com o mago da estratégia, que é o Ross Brawn, que tem que calcular o tempo de parada do Rubinho. Ele precisa devolver Barrichello na frente. Talvez seja vantagem, Reginaldo Burt, sacrificar um pouquinho essa parada agora. Ele tem que devolver na frente. Já vem Heidfeld para a parada. Nick Heidfeld. A gente está olhando aqui. A Brown está pronta. Barrichello vai para o box já. A Brown está pronta. Olha só, a equipe Brown ali, ó. Pronta ali. Essa aí. É a última posicionada. Está pronta a equipe Brown. Rubens Barrichello tem 2,7 de vantagem para Mark Webber. Ele é o primeiro, Jason Button é o 7º, Vettel é o 9º. E a meteorologia está dizendo que não chove as nuvens ali. Olha só o que tem que ser feito, ó. Todas as marchas para trás até chegar aos 100 km por hora. E aí é uma eternidade. É uma via crucis. Esse caminho do pit lane, o caminho do box. A posição dele é a última. Também quando voltar, volta pertinho. E olha só a espionagem, como fica lá. A equipe RBR. 3, 4. Congelou a imagem, o cronômetro. No que congelou a imagem, o cronômetro parou e acabou com a nossa conta. Acabou com a nossa conta aqui. Agora, Gabão, posso fazer de ver, o Reginaldo depois consegue calcular pelo tempo de saída, né? Mas de ver, eu acho que a Brown optou para fazer uma segunda perna um pouco mais longa e de repente ter a vantagem de parar mais tarde no segundo pit stop. Mas se voltar atrás é complicado, como ele volta mais pesado com os pneus. Ai. Olha o ataque, deixa passar, Rubinho, deixa passar. É melhor deixar passar do que jogar tudo fora. Fazendo uma estimativa aqui, ele ficou o tempo todo de parada, foi 25,4. Como o do Heidfeld foi 24,8 e 7,8 de gasolina, então o do Rubinho deve ser de gasolina 8,6. Que é o normal, que é dentro do tradicional. É dentro do tradicional. Olha só como o Vettel foi para cima. Aí botou do lado. E o Rubinho falou, vai, Vettel, vai que eu não vou jogar tudo fora aqui. Não vou jogar tudo fora por uma curva só. Rubens Barrichello fez a parada dele. Nós temos bandeira amarela no setor 8. Aí a repetição, como o Rubinho fez bem ali.
Recolheu e fez bem, por aquele problema que você viu lá. E o Button tenta a ultrapassagem em cima do Kobayashi, o Kobayashi dá o troco nele. Mas é danado esse Kobayashi, viu? A torcida aqui já tá torcendo pelo Kobayashi, deu pra ver a vibração da galera. Tô gostando do Kobayashi. Olha o Hamilton. O Hamilton sabe um minuto, gente. Calma que tá pegando fogo aqui. O Hamilton sabe o que é disputar um título. Olha o Rubinho, como fecha a porta. Ele também não pode perder tanto tempo, ele tá mais pesado. O Hamilton sabe, tem o respeito de quem está disputando um título. Isso é quase que um código que existe entre os pilotos. Veja como o Hamilton está ali atacando o Rubinho. E o Rubinho agora, filho, aquela do Vettel tá certa. Agora chega. Ele fechou a porta e botou a tranca. Ele fechou a porta na frente do Hamilton. Para que ele perca um pouco de peso, já tenha um melhor rendimento dos pneus. E olha só, o Button e o Kobayashi. Tomou o X. Ei, Kobayashi bom. Deu um X pra cima do Jason Button. Rapaz, olha só. Essa o Button não esperava. O Button fez a curva, mas ele se perdeu, a frente saiu, ele espalhou o carro e tomou o X. Vamos lá pro Kubica, que fez a parada dele, vai saindo agora. Você vê que o Rubinho passa por ali, o Button passa por ali, o Kubica vai voltando. Vamos ver o reposicionamento. O Kubica volta. Agora vamos esperar pela parada de Mark Webber, que nesse momento é o líder. E Rosberg, que é o segundo. Globo, a gente se vê por aqui. Mastercard, o que não tem preço para você? Aquele retorno do Kubica que você viu por ali, você está vendo o rádio do Jason Button, era o Button que vinha passando, quando vinha passando lá dentro do campo. Roger that, we'll get on to Charlie. O Button reclamando que o Kobayashi está trocando de linha de forma incorreta, se defendendo de forma incorreta. E o engenheiro respondeu: pode deixar que a gente vai falar com o Charlie, que é o diretor de prova. Ele reclama de que está mexendo demais a linha na frente o Kobayashi e pede pressão. Aí é covardia, né? O líder do campeonato. Se vier uma ordem botando pressão para cima de um estreante, agora começam as paradas. E é assim mesmo a corrida toda, as equipes sempre reclamando ali com o Charlie White. Rosberg parou, Buemi parou, só falta o Mark Webber. E o Galvão deu pra ver agora, o Button passou o Kobayashi. Agora passou ali, ó. Agora o Button consegue a ultrapassagem em cima do Kobayashi. No momento em que as posições se alteram e o Mark Webber faz a dele. Vai tentando fazer a volta mais rápida nesse momento o Mark Webber para quando voltar, tentar voltar na frente de Rubinho e ser o novo líder da corrida. E aí nós teremos sim, aí o reposicionamento correto, de tudo certinho. O Mark Webber vem aí para... Você tá vendo lá. Let's go! Mas estão enlouquecidos, hein? Tá enlouquecido o Jason Button. Ele berrou ali no rádio, não dá pra entender nada, o engenheiro respondeu, tá bom, então ele tá acelera. Ele tá vibrando muito, porque ele sente que o momento passou a ser importante para ele. Porque com todo o reposicionamento, essa é aquela espalhada que ele deu e o X que ele tomou do Kobayashi não, aquele que foi quando ele conseguiu ultrapassar. Dessa vez ele conseguiu se firmar ali à frente. Ele repete a manobra na freada do S do Senna e agora ele consegue firmar o carro pela linha de dentro. Aí ele faz a ultrapassagem perfeita. O Kobayashi agora acaba sendo ultrapassado de novo. Ele estava só segurando, Nakajima entrou na briga com ele e ele vem. Mas olha só. Olha só. É agressivo, você viu que ele fez uma bela manobra para cima do Nakajima, porque o Nakajima já tinha ultrapassado. Ele contornou a primeira perna por fora, depois por dentro. Tá de parabéns do Kobayashi na sua estreia. E o Vettel vem na batalha ali e arrumamos um complicado agora, hein? O Kobayashi. Mark Webber é o primeiro. Ele não parou. Jason Button é o segundo, que não parou. Nakajima é o terceiro, não parou. Kobayashi é o quarto ali. Você viu ele indo pra cima, já é o terceiro, que fez a ultrapassagem. Depois veio o Vettel. Depois veio o Kubica, que tomou a posição do Rubinho. O Kubica que tomou a posição do Rubinho. O Rosberg não, o Rosberg ficou para trás. Não foi suficiente, então, para o Kubica. E muito provavelmente não será para o Mark Webber. Vamos ver. Aí está o Webber. Você vai vendo o Webber para voltar. Ele vinha andando muito forte nas voltas anteriores. Fez a parada tradicional ali, sem arriscar nada, com 8.3.
Ele vai voltando e o Rubinho vem ali, ó. E vai voltando ali o Mark Webber. E vai voltando na frente. E vai voltando na frente. E o Jenson Button que vinha porque ainda não parou, o Rubinho vem lá atrás. Vem na briga. Vem pressionado. Vem atacado pelo Lewis Hamilton. Complicou a situação do Rubinho na corrida. A não ser que ele tenha uma segunda perna maior mesmo. A gente vai ficar sempre com aquela dúvida porque a imagem congelou. E a gente não conseguiu ver quanto tempo ficou o Rubinho. A gente tem uma informação de 8 segundos, mas não poderia ser 8 segundos, porque ela seria mais rápida que os outros, ele não poderia ter perdido tanto espaço assim desse jeito. Então, o importante mesmo é o 25.4, que é o total. O Kubica foi 24.3, você vê, dá 1 em 1 de diferença. O Webber 25.6, igual ao Rubinho. A partir da próxima volta nós teremos as posições, mas temos que esperar que depois lá na frente parem Jenson Button, Kobayashi, Vettel e Kubica. Nesse momento o campeonato estaria terminando com esse posicionamento. Ó, Galvão, um que tava aí, que poderia incomodar o Rubinho, o Rosberg tá com problema e tá indo pro box. Mas não é legal. Não é legal, porque tudo isso é só vantagem pro Button. No momento não se pode pensar só na prova e sim no campeonato. É verdade. Tudo aquilo que aconteceu lá atrás favoreceu o Button. O problema do Rosberg agora favorece também o Button. Que ele vem lá de trás, ele vem chegando, daqui a pouco ele tá entre os três e o pódio não garante. Não adianta nem o Rubinho ganhar a corrida se ele chegar no pódio. Então tem muita coisa para acontecer. Nós temos 27 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Renault Logan, o maior porta-malas da categoria. A única coisa que pode realmente ajudar o Rubinho, tá aí o Rosberg parando. O Rosberg vai abandonar. Tudo isso é bom negócio pro Button, sem dúvida. Tudo isso é bom pro Button. O que pode ajudar o Rubinho, que você mesmo falou lá atrás, será que o Ross Brown aí, o mestre da tática, né, de que horas parar, pode ter armado alguma coisa boa para ele, de ter realmente colocado mais combustível, porque você vê que até o próprio Kubica, que não estava tão próximo assim, conseguiu passar o Rubinho, sinal que o Rubinho talvez tenha uma segunda perna longa que pode mais tarde favorecer ele. Você viu como ele foi pressionado pelo Vettel, foi ultrapassado. Você viu como ele foi pressionado pelo Hamilton, Reginaldo? Me deu a sensação de voltar muito pesado. Me deu a sensação de voltar excessivamente pesado. Mas vamos ter que ver o que aconteceu. Galvão? Olha só, o Rubinho estava aqui, virava um 14, chegou a virar um 13.9, está virando um 15.3. Vamos comparar com os outros. Com quem já colocou, com quem já parou. Por exemplo, o Mark Webber está virando um 14.9. O Kubica está virando um 15.2 e o Rubinho está virando um 15.3. Ele parou antes. Ele está virando mais rápido que os dois agora. Nesse momento ele tinha que estar virando mais rápido que os dois. Então, ou ele tem realmente, a gente aposta numa segunda perna mais longa, ou ele tem a corrida inteiramente complicada e o campeonato vai começando a cair no colo do Jason Button. É bem provável que ele tenha um pouco, não muita coisa, mas um pouco mais longo, umas 2 voltas mais longas em relação, por exemplo, ao Kubica, com certeza, ao Button. Esse é o momento importante da prova e do campeonato. É o momento importante da prova e do campeonato, ele vai lá. Vejam só aqui, o mapinha vai mostrando onde estão os carros que é do Button. O Button vai trocando por ali. A equipe põe outro combustível, faz uma parada rápida para devolvê-lo à pista. Ele vem voltando ali. E vem muito bem pro campeonato nesse momento o Jason Button. Ele vem voltando ali, você viu como ele vem voltando ali. Restando parar nesse momento o Kobayashi e o Vettel, daqueles que estão à frente. Nesse instante, Barrichello tem a 6ª posição, com o Hamilton atrás dele. E o Button voltando ali. O Button volta. O carro do Raikkonen na frente do carro, na frente do Fisichella, o Alguersueri volta na 11ª posição, o Button nesse momento. Ele fez a parada dele. O Rubinho então sobe para 5º. Sobe para 5ª posição.
Depois dessa parada do Button, vamos ter a parada do Kobayashi, a parada do Vettel. O Kobayashi vai parando agora. Barrichello é o quarto. Mark Webber é o primeiro, Vettel é o segundo, mas tem que parar. Kubica é o terceiro e Barrichello é o quarto. Dentro daquilo que nós dizíamos que ele tinha conseguido realmente abrir vantagem para o Rosberg. Olha o Kobayashi aí. Mas não tinha a possibilidade de abrir vantagem para o Mark Webber e para o Kubica. E o Hamilton continua ali atrás do Rubinho. E o Hamilton já parou e prometeu uma parada só. Isso é bom para um lado, para o Rubinho, para o Hamilton se posicionar na frente do Jason Button. Be careful of Hamilton behind. He is a threat. He's on one stop. Mas olha, batida forte ainda do Nakajima, mas nós, graças a Deus, tivemos aí por 1 milímetro de um acidente terrível. Na hora que o Nakajima atravessa a pista naquela posição. 2 carros passaram. Foi um momento desses, vamos torcer para que não tenha nada com o Nakajima, mas ele atravessou a pista na frente do pelotão de uma forma impressionante. Vamos depois rever. O Hamilton entrou na luta da corrida, hein? Com aquela parada para fazer uma parada só. É bom por um lado pro Rubinho que ele se posiciona, tá bem o Nakajima. Tá bem o Nakajima. Ele se posiciona bem na frente do Button, mas também pode se posicionar na frente do Rubinho. Por isso a equipe, no momento do acidente, a equipe dizia pro Rubinho: cuidado, vamos rever aqui, dizia cuidado com... Ai, Nakajima, que é isso? Ele e o Kobayashi. Mas ele deu com a roda, olha só o que ele fez. Ele deu com a roda dianteira direita na traseira esquerda do Kobayashi. Ele atropelou o carro do Kobayashi. E olha como ele atravessou a pista, que perigo. E a equipe então advertiu o Rubinho: cuidado com o Hamilton, que ele está te atacando forte aí. E o Rubinho tem que defender a posição. E com as paradas, o Webber é o primeiro, o Vettel é o segundo e não parou. O Kubica é o terceiro, o Barrichello é o quarto, Hamilton é o quinto, Grosjean é o sexto, mas não parou. O Raikkonen é o sétimo, o Buemi é o oitavo, o Jason Button é o nono. Você vai vendo aí Jason Button. Nesse momento, tá dando no limite para ir para a próxima corrida. O Rubinho tá fazendo 5 pontos. Ele tá fazendo 5 pontos e o Button não tá fazendo nada. Nesse momento ele tá trazendo a diferença para os 9 pontos, mas tá sendo atacado e duro. E o tempo inteiro sendo atacado pelo Lewis Hamilton. Olha só, Barrichello, que é o quarto, atacado pelo Hamilton, que é o quinto. Nesse momento, o Rubinho. Vamos ver o rádio. What has happened to the car? Don't forget you are heavy. Your pace is good. You should be able to do 15.2 if you're corrected. So your pace is good. Hamilton is very light now. Ó, o Rubinho pergunta assim, ó, não sei o que aconteceu com o carro, né, porque tá se achando lento. E o engenheiro, o Jock, esse cara aí, falou assim, ó, fica tranquilo, que vendo aqui, recalculando o peso do seu carro, você tem que andar na casa de 15.2, então seu ritmo por enquanto é bom. Não se preocupa com o Hamilton, porque o Hamilton tá leve no momento. Ele acertou no Hamilton, tá leve no momento. Ele deu uma força pro Rubinho, do seu ritmo tá bom. Porque o Rubinho tinha que andar 15.2, é o que tá andando o Mark Webber. Só que o Rubinho andou 15.7 na volta anterior a que ele se referia, entendeu? Então ele vai precisar dar uma aceleradinha a mais. Você viu lá a família do Rubinho, o Mark Webber leva 6.4 de vantagem para o Vettel, que não parou. A vantagem do Webber, de verdade, é de 7.9 para o Kubica, que é o terceiro e vai ser o segundo. Olha só o Jason Button, você tá vendo ali. Ele com o Buemi, se estranhando com o Buemi. E olha só a sujeirada que ficou ali do acidente. Ele passou o Buemi, ele foi para o 8º lugar. E ele agora vai tentar a aproximação do Raikkonen. Nesse momento, volto a repetir, assim o campeonato iria para Abu Dhabi no limite, com o Rubinho diminuindo a vantagem para 9 pontos. Aí a ultrapassagem e travando o dianteiro esquerdo agora. Diga-se bem a verdade, tá fazendo uma corrida corajosa, Jason Button. Tá fazendo uma corrida corajosa, Jason Button. O Rubens com o 4º lugar
São 10, 8, 6, 5. Ele está trazendo para 9 porque tem 14 de diferença. E o Button não está marcando ponto nenhum nesse momento. Agora com a ultrapassagem do Buemi, o Button passou a marcar um ponto. Agora está terminando o campeonato. Nesse momento a diferença estaria de 10 pontos. Não resolve. Eu vou dizer uma coisa. Você em casa quer ajudar? Começa a bater o tambor aí para chover. É só o que pode mudar essa história nesse momento. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, patrocinadora do GP Brasil de Fórmula 1. Mark Webber virou um 14,98. Está dono da corrida. Continua muito bem. O Vettel vai parar daqui a pouco, deve fazer a volta até mais rápida da corrida agora. O Kubica virando um 14,7 e o Rubinho 15,2. Agora dentro daquilo que queria o engenheiro. E o Hamilton muito leve atrás dele, virando 15,0, mas sem conseguir ultrapassagem. Tá fazendo tudo que pode. E aí o Heidfeld, Nick Heidfeld. Aí, bota a mão no queixo. Logo que saiu do pit stop, o carro dele quebrou. Agora você tem razão em relação ao Button, que ele está arriscando muito mais até do que ele disse que ia fazer, e em relação a tudo que ele fez na segunda parte do campeonato, que ele foi muito comedido. E o Mark Webber é o dono da corrida nesse momento, é absolutamente o dono da corrida, com 35 voltas completadas, restando 36, chegamos na metade da prova. Tem muita coisa ainda para acontecer. Tem muita coisa para acontecer, mas eu gostaria mesmo que chovesse. O que seria bom para o Rubinho, a gente sabe que o Vettel está em segundo, está próximo a parar, então o ideal seria o Hamilton parar. Obviamente o Rubinho vai ganhar essa posição, mas o Vettel voltar ainda à frente do Button, porque aí mudaria. O Button não ganharia uma posição e sim o Rubinho, então daria a chance de continuar com o campeonato aberto até Abu Dhabi. E como nós estamos chegando na metade da prova e o Hamilton fez aquela tática de fazer uma parada para trocar o pneu, não usar mais o macio para fazer uma parada só, ele está muito próximo da parada dele. Também ele vai sair dali de trás, atormentar a vida do Rubinho. E o Rubinho aí então teria 14 segundos de vantagem para o Raikkonen, que viria na posição imediatamente atrás do Hamilton. Aí para poder traçar a corrida dele, porque ele está correndo na pressão absoluta do Hamilton e já o Hamilton vai recolher para os boxes para fazer a parada dele, para tentar levar o carro até o final, mas por enquanto vem apertando aí o Lewis Hamilton, vem apertando o Rubinho. Mark Webber virou um 14,5, dono da prova. Estou dizendo que o Vettel ia ser o mais rápido, um 13,9, porque ele está para parar. O Kubica virou um 14,4, até mais rápido que o Mark Webber. E o Rubinho virou um 14,7, vai ficando mais leve, virou um 14,7. Vamos ver o Button lá atrás, também um 14,7. Nesse momento ele está na 7ª posição, está marcando 2 pontos. O Rubinho está marcando 5, ele está marcando 2. A diferença está caindo para 11, que não resolve a vida do Rubinho. E aí você vê aí o comparativo do Vettel com o Webber. O Webber vem mais rápido, Reginaldo, mas o Vettel não parou, tem que parar já. Ele vai fazer uma parada só. Claro, a diferença de peso aí é enorme. E o Webber não faz tanto tempo assim que parou. Ele parou 26 voltas, na verdade ele já deu 10 voltas também. Então, o ritmo do Webber é muito bom e o ritmo do Vettel é artificial, né? Em função agora do carro está muito vazio, mas ele vai lá para trás. Temos que ver em que posição ele volta. E aí está o chefe dele, o chefe do Vettel. A situação do Vettel é mais complicada que a do Rubinho. O Rubinho tem que tirar 5 pontos da diferença para o Jenson Button. Enquanto que o Vettel vai para o box aí. Enquanto que o Vettel tem que tirar no mínimo 7 pontos da diferença. Há uma grande chance, Galvão, do Vettel voltar à frente do Button, entre o Raikkonen e o Button. Então torce aí em casa, para ele voltar na frente do Button. Vambora, trabalhando direito a RBR aí, não me façam bobagem. Isso seria fundamental para essa briga do campeonato. E outra briga que a gente tem que prestar atenção é justamente, não tem assim, teoricamente, como o Rubinho pegar o Webber. Muito tempo, hein? Mas no caso aqui do Kubica, a gente tem que manter essa diferença. O Rubinho não pode deixar aumentar, já está em 4 segundos. Como ele deve parar depois, ele tem que reduzir um pouquinho essa diferença para poder parar e sair na frente. Olha, não é muito tempo, gente. É que ele botou combustível para meia. Ele botou combustível para meia corrida. Na metade da corrida, ele fez uma parada só. Agora resta não critiquei a equipe, não. Estou dizendo que com aquele tempo ele não tinha mais chance de voltar à frente, mas quase ainda deu. Restam 34 voltas, quer dizer, porque ele não vai ter o Hamilton ali atrás dele. E será que o Hamilton volta na frente do Button? Ou será que nem isso acontece? Vai vir o retorno aí. E Lewis Hamilton. Mais complicadinho ali. A saída de Interlagos.
O Hamilton volta acelerando, mas a questão não é voltar na frente, porque ele vem para uma parada definitiva agora, o Hamilton. Ele vem para uma parada definitiva. Ele agora vai até o fim da prova. Então ele vai tentar ganhar posições, todas essas que ele perdeu agora, na parada dos outros. Porque todos vão ter que fazer uma segunda parada. Aí você tem a imagem da saída do Hamilton. Galvão. Olha que ele quase perdeu o carro na saída dele. O Hamilton não se dá bem com o Interlagos, não. Tem alguma coisa complicada para ele. Diga, Gil. Outro aspecto importante nessa briga pela zona de pontuação é a situação de Ferrari e McLaren no Mundial de Construtores. Apenas 2 pontos a separam, então os pilotos dessas duas equipes precisam marcar pontos, porque isso influencia diretamente a disputa entre elas no Mundial de Construtores. E o Galvão, o Rubinho deve parar na volta 52. Então tem mais 9 voltas aí pela frente. Ele tem 9 voltas pela frente. Eu estou esperando completar a volta. Ele dizia aquilo, a questão do Rubinho está virando um 15.0. Você está vendo aí o Raikkonen que já tomou um susto, amigo. Já tomou um susto. O Kovalainen deu um banho de gasolina no carro dele. Quando bate nas partes quentes do carro inflama. Já tomou um susto. O Raikkonen logo no início da prova. Ele faz a parada dele, faz a segunda parada dele. E vai voltando, restando ainda 28 voltas para o final. Veja lá que ele botou lá para 27 voltas, tem aquele restinho, ele botou para ir até o final. Botou combustível ali para ir até o final. O Weber tem 5.7 de vantagem para Kubica e 14 segundos de vantagem para Barrichello. E o Button nesse momento é o 4º colocado. Está logo atrás de Rubinho, tudo aquilo que o Button quis na vida. Mas ele vai ter que partir para a parada dele também, mas para depois. Mas é privilegiada a situação do Jenson Button nesse momento. A situação do Button é absolutamente privilegiada. Vamos lá. Olha lá, acelerador, 4ª marcha, olha que bonito. Biriscos, 18 mil giros. Trouxe para a segunda de novo. Agora ele vai começar ali o mergulho. 4ª, enche o motor. Embaixo ali, que parece uma pilha, ali é o Kers. Ele vai usar lá na subida. A partir de agora, ó, olha como ele usa. Está usando o Kers, está ganhando 80 cavalos de potência. 6ª marcha, 7ª marcha e vai embora de motor cheio. E vai embora de motor cheio. Até o momento em que ele vai frear a 40 metros ali da tomada da curva do S do Senna, joga a marcha para trás para fazer a curva do S do Senna. Cada vez mais freando dentro da curva, os pilotos de Fórmula 1, que eles mesmos se impressionam com a evolução dos freios. É o item que mais evoluiu nos últimos anos. Olha só, o Rubens Barrichello está virando um 14.8, o Burto, daquilo que eu disse. Ele está virando um 15.0, com a aparição do Hamilton, está virando um 14.8. Mas eu esperei que ele virasse mais rápido, porque o Weber está virando um 14.19, o Kubica está virando um 14.20, estão virando ao mesmo tempo, e o Rubinho está virando um 14.85. E o Jenson Button, que vem atrás dele, está virando um 14.69. O Vettel virando um 15.0, já vai perdendo contato com o Jenson Button. Vai ficando com o título nas mãos o inglês Jenson Button. O Rubinho, quando falou com a equipe, lá com o engenheiro dele, na verdade, o Rubinho tinha razão. Falou, ó, o carro não tá bom. Por mais que o engenheiro tentou dar um apoio moral ali, deu pra ver que ele perdeu o rendimento. Então, o que pode ter acontecido? Colocou um jogo de pneu diferente, tem às vezes problema de pneu, às vezes mudaram a calibragem do carro, alguma coisa aconteceu porque o ritmo, apesar de estar mais pesado, mesmo assim não é bom. Vamos ver se ele volta bem no terceiro set, como se diz, no terceiro trecho com o terceiro jogo de pneus, porque com o segundo a coisa não funcionou. Nessa volta, por exemplo, o Weber virou de novo 14.19. Outra vez o Kubica virou um 14.20 e o Rubinho virou um 14.93. Vai cada vez mais perdendo contato e cada vez mais o Button vai até se aproximando dele, se bem que a diferença é de 14 segundos. Ele tem a posição garantida em relação ao Button. Vamos ver aí o rádio, a equipe com o Button. O engenheiro informando o Button que o Hamilton está a 14 segundos, 15 segundos atrás dele. Então que ele precisa abrir mais uma distância para conseguir manter essa posição, porque o Hamilton vai até o final. Você viu lá a briga envolvendo lá o Liuzzi com o Raikkonen, como eles estão brigando por ali, o Fisichella com o Alguersuari. Todo mundo na briga nas posições lá atrás. E vai voltando o Kubica. Ele fez a parada dos 3 primeiros, ele foi o primeiro a parar. Vamos ver como é que ele vai ficar em relação ao Weber e ao Rubinho. Dificilmente ele se aproxima porque ele estava 9 segundos atrás. Dificilmente ele perde com o Rubinho porque ele estava 6 segundos e meio na frente.
Ele estava numa posição intermediária, o Robert Kubica, que vai ser o principal piloto da Renault na próxima temporada. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, leve, gostosa e de rótulo novo. Aí você vai com o Rubens Barrichello, ele vai fazendo o que pode. Ele usou a chuva e usou o talento dele ontem, numa volta de superação, num treino de superação para conquistar a pole position. Mas ficou claro que nem ele nem o Button tem mais carro para uma vitória numa pista dessa, como ele já não tinha. O Rubinho foi buscar 2 vitórias. Uma numa pista de rua, no talento puro, na corrida que fez em Valência. E outra numa estratégia de uma parada só que funcionou perfeitamente na corrida de Monza. Porque já de algum tempo para cá, os Brown, Reginaldo, não tem mais carro para andar na frente de McLaren, para andar na frente de RBR. A McLaren se complicou lá atrás no treino. Você está vendo o Nico Rosberg? Não deu, né, Nico? Eu também deve estar pensando o seguinte, eu só tenho mais uma corrida aqui, depois eu vou sentar nesse carro aí que é do Rubinho e vou para Brown. E ele leva junto com ele o apoio... Ó o Dudu! Chegaram aí, Eduardo. Isso. Ali, o filho do Rubinho, acelerando com o pai. Então o Nico vai para... O Nico Rosberg vai para Brown. E corre a notícia de que leva todo o apoio da Mercedes com ele. E de uma empresa paralela para botar muito dinheiro na Brown, para fazer o desenvolvimento. A aposta deles é de fazer do Rosberg o próximo alemão campeão do mundo. Essa é a aposta. A Mercedes primeiro apostou no Rosberg, tentando colocá-lo na McLaren. Aí teve todo aquele problema que você ainda citou ontem no treino, do Papa Hamilton, que pode vetar, aquela coisa. Coisa feia isso, né? Vetaram o nome do Rosberg exatamente por ser alemão, por ser a parceira Mercedes alemã. Aí o que fez a Mercedes? Já tinha um pé ali na Brown, agora fala-se numa negociação que é bem maior para ser a Brown, dentro de muito pouco tempo a principal equipe da Mercedes. Nesse momento o Mark Webber é o primeiro, o Barrichello é o segundo, o Kubica é o terceiro, o Button é o quarto. Nesse momento o Rubinho estaria somando 8 pontos, então ele estaria indo para 79 pontos. Na quarta posição, somando 5 pontos, estaria indo para 90 pontos o Jenson Button, sempre com sobra, para ser campeão do mundo por aqui. Agora teria que acontecer alguma coisa, um problema técnico, alguma coisa que obrigasse o Button, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses. Olha só a conta que nós fazíamos, ó. 90 pontos para Jenson Button, 79 para Rubinho e 73 para Sebastian Vettel. Então, algo que obrigasse o Button a perder rendimento, para perder algumas posições. Seria aquilo que poderia resolver com 49 voltas completadas a 22 voltas do final. O Rubens Barrichello vem 16,7 atrás do Mark Webber. Essa é a distância real do Mark Webber para o Rubens Barrichello. O Kubica é que deve entrar entre os dois aí. Ele vem 10,5 atrás do Rubinho. E perde-se 25 segundos pelo menos. E o Rubinho está só com 10,5 de vantagem para ele. O Rubinho teria que agora andar bem mais rápido que o Kubica. Mesmo assim seria quase impossível, né? Você vê que o Kubica já voltou dos boxes virando muito rápido. Então acho que não tem como defender a segunda posição. E o Button, que realmente está fazendo o papel dele, né? Conseguiu ganhar, teve sorte de ganhar posições devido aos acidentes, mas também quando precisou de arrojo, ele teve, então vem fazendo um papel bonito também para quem está brigando pelo campeonato. O Kubica já está virando mais rápido que o Rubinho, inclusive. A volta anterior do Mark Webber foi 1,14,51, a volta do Kubica foi 1,14,69 e a volta do Rubinho foi 1,14,73. Ó, Galvão, a equipe chamou o Rubinho pro box, anteciparam a parada, porque não tá bom o rendimento, então estão preferindo vir mais cedo e trocar de pneu. Tem que botar o macio, né? Agora ver se vai resistir. Aí a tentativa do Ross Brown de mexer na corrida. Se bem que a essa altura o Ross Brown não quer mexer na corrida. Ele quer decidir o título logo. Ele não quer mexer na corrida, claro, se o Rubinho tiver, ele vai querer que o Rubinho brigue pela segunda posição do campeonato com o Vettel. Isso é que deve estar na cabeça do Ross Brown nesse momento. Veja lá, pneus macios para Barrichello. 6,3 é uma parada rápida para levar até o final para essas 21 voltas. Agora que ele vai ter que tentar tudo. Com pneus macios, o rendimento é mais rápido, mas deteriora mais também mais rápido. Vai fazer uma tentativa
nessas últimas 21 voltas de seja o que Deus quiser. É o que tem que fazer o Rubens Barrichello, que volta para a pista nesse momento. O Globo a gente se vê por aqui. Mastercard, o que não tem preço para você? ...50 voltas completadas, agora 51 por Mark Webber, 20 voltas para o final. O Rubens Barrichello fez a segunda parada dele, o Kubica também. O Mark Webber segue firme na pista e segue firme em busca da vitória. E Jenson Button vem na quarta posição, uma recuperação fantástica agora. Faz uma corrida brilhante o Button, corajoso, para quem tem tudo a perder. Em caso de um toque, as brigas que ele teve na pista. Mas que deu uma sorte do tamanho do mundo com aquele boliche que aconteceu no começo da corrida. Espalhou. A bola do boliche bateu, espalhou o pino para todo lado, só não pegou no dele. O campeão precisa de sorte, né? Isso que eu vi até falando pro Rubinho, que estava tendo tudo ao seu favor até ontem, mas o Button também tá iluminado, vamos chamar, teve muita sorte. A única coisa boa agora dessa parada do Rubinho foi que ele conseguiu voltar à frente do Hamilton, então era importante conseguir isso aí, porque a gente sabe que com o Kers da McLaren era quase impossível depois de conseguir uma ultrapassagem. Ele vai ter que sofrer de novo ali com a pressão do Hamilton. O Mark Webber. Lá vai o Webber. O Mark Webber vai agora. O Kubica já fez a parada. Depois nós vamos ter aquela história do Button, do Vettel, que não para mais. Ah não, o Vettel tem que fazer a parada para ficar do pneu, não ficar do combustível. Então o Button tem que parar, o Vettel tem que parar, o Buemi tem que parar. Esses são os que estão na frente nesse momento de Barrichello e Hamilton. Levantou, acelera. Por isso que eu digo que o piloto não tem culpa quando o Kovalainen saiu puxando tudo, que levanta ele vai embora. O piloto está focado ali, não deixar o carro morrer, não deixar o motor apagar. E levantou a placa, ele sai. É com ele mesmo. Você vê o Webber aí em primeiro, o próprio Rubinho falava, né, que o favorito aí, até pra brigar pela pole, era justamente o Webber, porque sabiam que desde os treinos de sexta-feira a RBR tinha um melhor rendimento. E o Mark Webber volta ainda na primeira posição, estava com sobras realmente. E o Webber faz uma belíssima corrida. O Kubica é o segundo colocado, o Jenson Button é o terceiro, o Vettel é o quarto, o Buemi é o quinto, o Barrichello é o sexto, Hamilton é o sétimo e Kobayashi, tô torcendo para marcar um pontinho. Kobayashi na oitava posição nessa corrida de estreia, foi valente o Kobayashi. Na briga com o Button, depois na briga com o Nakajima, mostrou que pode até ter sido uma corrida de exceção dele. Pode ter dado tudo certo, mas ele mostrou que se ficar vai dar trabalho. Poderia ser sorte de principiante, mas mostrou uma personalidade que para um estreante numa pista totalmente desconhecida, ele nunca sequer pisou em São Paulo. Foi muito bom. Umas nuvens escuras ali, hein? Umas nuvens escuras por ali. Seria a única coisa que poderia mudar um pouco o panorama da prova. Mas teria que esperar o Button vir pro box, porque se chovesse agora, ele seria beneficiado, porque ele não parou ainda. Então ele faria uma parada que ajudaria. Então, espera o Button parar, aí depois a gente pode torcer pro chuva. Mas aí talvez não dê mais tempo na sequência da prova. Você vai vendo exatamente o Jenson Button aí. E sempre atrás dele o Sebastian Vettel. Sempre ali atrás dele. O Webber é o primeiro, o Kubica é o segundo, o Button é o terceiro, o Vettel é o quarto, o Buemi é o quinto, o Barrichello é o sexto, Hamilton é o sétimo e Kobayashi é o oitavo. Seriam os 8 que marcam ponto nesse momento e está com sobras o Jenson Button nesse ponto da corrida, mas ele não é real, porque ele tem que fazer a segunda parada. Webber, Kubica e Barrichello já fizeram a segunda parada. Quer dizer, quando eles pararem, nós vamos ter sempre ali Webber em primeiro, Kubica em segundo e Rubinho em terceiro. E aí tem que ver a posição que vai ficar o Jenson Button. Pode ser até o quinto lugar. É mais do que sobra para ele, sobra muito. Os pontos iriam sobrar bastante. E você vê como é que o Jenson Button vem ali, à frente de Sebastian Vettel. E hoje o Domingão do Faustão, do meu amigo Fausto Silva, excepcionalmente começa às 6 da tarde. Nós estamos com a Fórmula 1, na sequência da Fórmula 1, a rodada do Campeonato Brasileiro. E depois vem Fausto Silva com os loucos desafios do Faustolândia e as mais divertidas videocassetadas. Buemi vai para o box. Daqueles 3 que estavam posicionados à frente do Rubinho, Buemi é o primeiro a parar. Então o Rubinho vai para a quinta posição,
O Button é o terceiro. O Vettel é o quarto. Button e Vettel, eu repito, tem que parar. Esses dois que você viu aí. Agora você vai de carona no carro do virtual campeão do mundo aí. Jenson Button tá a 17 voltas do título mundial. Ele vem pro box nessa volta, Galvão. Talvez na outra, né? Porque a equipe ali não se preparou, não. Eu vou ficar de olho para ver se a equipe... O Burt recebe as informações lá do box, né? Mas por enquanto não tem nada ali, não. Talvez uma mais, ó. Estamos ali Agora, preparados. bom, vamos começar a se mexer agora. Vamos começar a se mexer ali agora. Aquilo que você viu lá escrito... Aquilo que vocês viram escrito ali como dry tires, aquilo ali é pneu de seco, porque não está chovendo, tem que ser pneu de seco, ele tem obrigatoriamente agora que colocar pneu macio. Pelo regulamento do campeonato, aí não se trata do pneu de chuva, do pneu intermediário ou do pneu de seco, ele tem que botar o pneu macio para cumprir a regra. Olha aí, ele coloca o pneu macio. Ele coloca ali o pneu macio. Você vê lá no mapinha que o Rubinho já passou. E vai voltando o Jenson Button. A única coisa que poderia ter ajudado o Rubinho teria sido um problema nesse reabastecimento e troca de pneu, que não aconteceu. Não, foi o mais rápido de todos, inclusive. É porque tá no final agora, né? Quanto mais perto do final, o mais rápido vai ser o Vettel. Quando parar. Só falta o Vettel parar ali. O mais rápido, quanto mais perto do final, mais rápido se para. Olha lá, você tá vendo ali o Kovalainen. O Button não impôs nenhuma resistência ao Kovalainen. E essa posição, o Kovalainen já fez as duas paradas dele, mas não se esqueça que a primeira foi em função da batida que ele teve, ele saiu arrastando, ele que jogou combustível para todo lado, aquela coisa toda. Então, o Jenson Button não opôs nenhuma resistência. Não vou me complicar por aqui. E agora Vettel que vai para a parada dele. Olha só, essa vai ser a mais rápida. Ele vai fazer a parada, vai ser praticamente o tempo de trabalho para a troca de pneus. E vai botar o pneu macio. Vai cumprir o regulamento de usar os dois tipos de pneu. Põe no chão, 4, 5, 5.8 vai embora. Ganhou a posição do Button. 5.8 vai embora. Vamos olhar, hein? Vamos olhar o Jenson Button que vem lá atrás do Kovalainen. Vem lá atrás do Kovalainen, vem lá atrás, vem o Button, vem o Button, vem o Button, vem o Vettel, vem o Vettel. O Vettel volta para a pista e volta na frente de Jenson Button. Perde essa posição, ganha com sobras até. O Sebastian Vettel. Poderia inclusive ter custado caro ao Button ter deixado o Kovalainen passar à frente, mas não foi isso que fez ele perder a posição, não. Foi o pit stop mesmo do Vettel. O Vettel fez uma volta anterior mais rápida, que a volta de chegada ao box mais rápida do que fez o Jenson Button. E quem para mais perto do fim fica menos tempo parado. Precisa usar menos tempo para colocar combustível. Nesse momento, nós vamos ter aí o Webber em primeiro, o Kubica em segundo, Rubens Barrichello em terceiro, o Hamilton na quarta posição e depois vem o Vettel em quinto. Olha o John Button aí, tá perto, né, John Button? Tá perto, mas tá nervoso. Então nós temos o Webber em primeiro, o Kubica em segundo, o Barrichello em terceiro, o Hamilton em quarto. A quinta posição vai ser do Vettel, com o Kovalainen em sexto e o Button em sétimo. Nesse momento, então, estaria marcando 2 pontos em 87. O Jenson Button. E Rubens Barrichello marcando 6 pontos, indo para 77. E não dá. Porque ficam os 10 pontos e tem que cair para 9. Tá mostrando ali a conta, ó. Não dá realmente pro Rubinho. E é uma pena. Você vê, desde que ele trocou o pneu e voltou pra pista, ele é o mais rápido da pista no momento. Acabou de virar 14,5. É o mais rápido, então teve alguma coisa errada com aquele segundo jogo de pneu e fez ele perder todo esse tempo e perder a chance de brigar pela vitória. E por isso que eles... Isso é brigar pela vitória é muito difícil, porque ele tinha que abrir 5 segundos em relação ao Mark Webber, nunca passou de 2,5. Pelo menos se voltasse para segundo lugar. Se voltasse andando rápido, pelo menos, concordo que o Webber continuaria com a maior chance de vencer a corrida, mas pelo menos o segundo pro Rubinho era bem provável. Kovalainen travou o dianteiro direito, o Jenson Button vem ali em cima dele. Globo, a gente se vê por aqui. Renault Logan, o maior porta-malas da categoria.
Aí restando 13 voltas pro final, você vê o Jenson Button. O Rubinho nesse momento estaria conquistando o pódio, que se não me falha a memória, ele teve no pódio aqui em 2004. Eu acho que foi, lembra, 2003 foi aquela que liderou a corrida inteira, acabou a gasolina. 2004 ele fez o pódio. Vamos checar já. Vamos checar já. E nesse momento ele está conquistando o pódio. Mark Webber é o primeiro, Kubica é o segundo, Barrichello é o terceiro, Hamilton é o quarto, Vettel é o quinto, Kovalainen é o sexto e Jenson Button vem na sétima posição. E o Raikkonen, que poderia dar trabalho, vem 3.7 atrás. Olha, o Button vira 15-0, o Raikkonen vira 15-0 e o Felipe Massa está aí. Onde ele não queria estar, não era aí não, né, Felipe? Era lá dentro da Ferrari. Ele está ali ouvindo, acompanhando, ouvindo a equipe. E o Raikkonen vem numa 8ª posição, sem conseguir se aproximar do Jenson Button. O Rubinho fez um terceiro em 2004. Então, acertamos na mosca. O pódio de 2004 de Rubens Barrichello. E nesse momento ele estaria conseguindo o segundo pódio. E o Kovalainen, como a gente dizia, vai para o box. Isso melhora a vida do Button. Por isso que o Button não brigou, porque a equipe passou a ele que o Kovalainen teria mais uma parada. Então o Button passa para a 6ª posição e com isso vai marcando 3 pontos. E a vantagem dele para Rubens Barrichello vai permanecendo na casa dos 11 pontos. E no máximo teria que ser 9 para que a decisão se transferisse para o Grande Prêmio de Abu Dhabi daqui a 2 semanas. Tem uma briga na pista aí que é justamente do Rubinho com o Hamilton. O Hamilton está apenas 1 segundo atrás. Então ele descontou aquela diferença que ele tinha depois do segundo pit stop e vem andando rápido. Essa briga já dura aí umas 30 voltas. Isso, lembrando, né, Galvão, a dificuldade sempre do Rubinho é porque o Hamilton tem o Kers, com uma reta que é muito longa, se eles conseguirem sair um pouquinho perto para se defender fica difícil. Vamos explicar o Kers, o sistema que foi introduzido esse ano, que quando você freia, você faz uma reserva de energia e essa energia é acumulada, você aperta um botão e usa essa energia para dar uma sobrepotência no motor, que chega a 80 cavalos, que é uma coisa impressionante. Numa subida de box como Interlagos aqui, tem uma parte de motor cheio, 6ª e 7ª marchas. Quem tem 80 cavalos a mais, por isso é que as ultrapassagens se dão lá no S do Senna. Por isso é que quem tem o Kers engole o adversário e chega muito mais veloz para decidir a freada do S do Senna. E depois ainda usa o Kers na saída do S do Senna, que é mais travado, para garantir e entrar na reta oposta. Olha só o Kubica tentando tirar a diferença para o Webber. Ele tirou ali 177 milésimos, depois 107 milésimos, depois 82 milésimos nas voltas número 58, 59 e 60. Nós já temos 60 voltas completadas, um total de 71. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, patrocinadora do GP Brasil de Fórmula 1. I have a lot of vibration on the right front tire. Stay firm, you have to look after it, 10 laps to go. 10 voltas por final, o Rubinho reclamou de alguma coisa que eu não consegui entender. Ele tá com muita vibração na roda direita. Olha o agora Hamilton vai, pra cima. Agora vai. Não tem como defender. Aí perde o pódio o Rubens Barrichello. Não tem como defender. Apertou o botão do Kers, 80 cavalos a mais e foi embora o Lewis Hamilton. Então, o Rubinho reclamava que tem alguma coisa errada na roda dianteira direita. Muita vibração e, obviamente, alguma coisa errada e por isso ele não consegue ter um ritmo bom. Ele vai tentando ali, Valente que ia tentar se recuperar. O Hamilton passa para a 3ª posição. Mark Webber é o primeiro, Kubica é o segundo. Hamilton é o terceiro, Barrichello é o quarto, Vettel é o quinto, Jenson Button é o sexto. Agora é tudo que o Button queria. Porque os dois que teriam um que tirar 5 pontos, outro teria que tirar 7. Um tá 2 posições à frente dele e o outro 1 posição só. O engenheiro falando pro Hamilton para ele tomar cuidado que tem a lateral ali da asa dianteira, se não me engano, o lado direito, tá quebrado, então para ele tomar cuidado. Não tem muito o que fazer, para ser sincero, né? Então, só para ter a ciência que tá quebrado, é melhor tomar cuidado. Olha só a ação como é impressionante, ó. Isso aí são os 80 cavalos de diferença do Kers, exatamente no ponto em que eu falei. Na subida. Quando ali você joga de 6ª para 7ª e enche o motor do carro, usa 80 cavalos a mais e deixa para frear mais forte. Dá uma travadinha, piloto habilidoso segura.
A gente pode dizer que nos motores, nessa era dos motores V8, né, menos potentes que os V10, esses 80 cavalos significam mais do que 10%. Você vê que chega tão forte no fim que ele teve que travar o dianteiro esquerdo. E numa pista, Galvão, só para lembrar, que é de maior altitude em relação ao nível do mar do campeonato mundial inteiro. Por isso os motores normalmente perdem 20% de potência. Deixa eu dizer uma coisa, o problema do Rubinho pode ser tão sério que ele pode fazer uma parada extra, olha só. A vibração que ele tinha na roda, veja que ele não consegue mais acompanhar, vamos ouvir. Pneu furado. Ele tem o pneu furado, vai ter que parar. Não foi o dia dele. Muito bem, fez um belo espetáculo, Silvana, Eduardo, Rubão, a Renata que está por ali, a Silvana a mulher, a Renata a irmã, o Rubão o pai, o Eduardo no colo do avô, a família lá reunida, a mãe dele também, né, dele, toda a família reunida, Rubinho. Você foi valente, você foi brilhante, você fez um grande espetáculo ontem, você andou na frente enquanto teve carro, com pneu furado ninguém pode andar. Ninguém pode fazer essa mágica. Então ele não vai repetir o pódio que teve em 2004. Mas vamos ver. Tenho certeza que vai reagir com tranquilidade, porque o Rubinho adquiriu uma maturidade muito grande. Tá aí o Felipe que chegou para o lado para ver. O pneu furado de Rubens Barrichello, ele perde completamente as posições. E agora o Vettel em quarto. Nesse momento, em quarto, marcando 5 pontos. Nem se o Button parar, o Button pode encostar o carro. Agora o Button pode parar lá na reta oposta, descer do carro e dizer: sou campeão do mundo. Não preciso de mais nada. E o pior dessa história é que o Vettel ameaça um vice-campeonato de Rubinho. Agora tem esse problema, vamos ver exatamente quando chega o Rubinho, que perdeu todas essas posições. Às 7 voltas do final, Jenson Button marcha firme para a conquista do título mundial. Vai deixar a decisão do vice-campeonato. O Rubinho vai lutar pelo vice-campeonato. Vai lutar pelo vice-campeonato no Grande Prêmio de Abu Dhabi daqui a 2 semanas. Até para explicar, Galvão, como é que a equipe sabe, né, que o pneu estava furado? É justamente a chamada de telemetria. Eles têm sensores no carro inteiro e no motor, em todas as partes do carro, inclusive na pressão de pneus. Então viram ali pela telemetria que o pneu dianteiro estava murchando e por isso chamaram o Rubinho para o boxe. E o Barrichello está marcando um pontinho só nesse momento. Então o Vettel está indo para 74 pontos e o Rubinho para 72. É assim que eles vão disputar o vice-campeonato. O Rubinho em desvantagem para disputar o vice-campeonato no circuito de Abu Dhabi, que aí a equipe vai trabalhar inteira para ele, a partir do momento que o Jenson Button tem a confirmação do título aqui, nestas voltas, dessas poucas voltas que faltam. E aí vai ser o trabalho da equipe todo para cima do Rubinho. É aquilo que eu dizia, Reginaldo, nesse momento o Rosberg está muito mais preocupado em fazer o Button campeão aqui e defender o vice-campeonato do Rubinho na outra corrida, e é um pensamento absolutamente lógico. É absolutamente lógico, mas ele não fez estratégia nenhuma para beneficiar o Button e protegeu o quanto pôde o Rubinho na corrida dele. Claro que o Ross Brown também gostaria de vencer, de dar ao Rubinho uma vitória em casa, uma vitória no Brasil. Sairia aqui de qualquer jeito como campeão de construtores, com o Rubinho vencedor, e ainda poderia ter o Button campeão, ou faltando um pontinho para ser campeão. O grande barato teria sido ele botar os dois no pódio, o Rubinho ganhando e o Button em terceiro. Isso seria o máximo do sonho. Mas o Rubinho teve problema com isso e fez uma parada a mais. Acaba tendo que fazer 3 paradas por ter um pneu furado, e aí vem Jenson Button a 6 voltas de conquistar o título. Interlagos, mais um ano em sequência decidindo o título. Lembrando que Interlagos volta a ser a última prova do ano, a última prova da temporada no próximo ano. Isso não aconteceu agora, porque surgiram problemas no término do circuito de Abu Dhabi. Abu Dhabi vai fazer a penúltima corrida e Interlagos vai fazer a última corrida já na metade do mês de novembro. Está esticando cada vez mais a Fórmula 1. Nós vamos lá para metade do... A temporada vai começar 14 de março no Bahrein e vai terminar, não sei o dia exato, mas vai terminar na metade de novembro aqui em Interlagos. Então nós teríamos de metade de março, abril, maio, junho, julho, agosto,
setembro, outubro, novembro, 8 meses de corrida de Fórmula 1. Isso nunca aconteceu. Não, normalmente eram 6 meses e meio a 7 meses. Agora, Interlagos, então, decide o título pela 5ª vez, e importante, dessas 5 decisões, em 4, ela apontou um novo campeão. Isso aconteceu com Fernando Alonso, isso aconteceu com Raikkonen, isso aconteceu com Lewis Hamilton e agora vai acontecendo com Jenson Button. A 5ª vez foi o Alonso, que já não era novidade, porque tinha sido campeão no ano anterior, exatamente aqui. Ele acabou sendo bicampeão, os 2 títulos por aqui. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, valorizando ideias por uma vida melhor. Daqui a pouquinho vem aí as emoções do Campeonato Brasileiro, reta final do Campeonato Brasileiro. Olha o rádio do Jenson Button. Jenson, there's a chance of a few drops of rain. It would come in around turn 12, but we don't think it'll be much. Será? O engenheiro falando que pode chegar um pouco de chuva, mas que não acha que pode ser, não acha que é muita chuva, acho que é pouco. Então, e muito tarde pra mudar muita coisa. Tarde nada, rapaz. Olha o Kobayashi, Galvão. Olha o Kobayashi. Ei, Kobayashi. Pra cima do Raikkonen, hein? Olha lá o Kobayashi. Desculpa, Fisichella. O do Raikkonen seria muito, né? Mas ele vem aí pra fazer a ultrapassagem e tomar o 8º lugar do Fisichella. Você viu que extremamente arrojado. Ele nem avisou que ia passar, ele esperou a freada e se jogou pra dentro. Eu não sei nem se ele vai correr ano que vem. Eu não sei nem se ele está garantido em alguma corrida. Mas é capaz de ter arrumado um lugar aí numa dessas equipes novas. Tá de parabéns. É difícil você ver um estreante ser tão arrojado assim e conseguir não só ser arrojado, né? Fazer a coisa certa. E o que a gente viu o Luca Badoer fazer esse ano, o que a gente tá vendo o Grosjean fazer, o que a gente vê o Fisichella fazer na Ferrari, tá de parabéns esse Kobayashi. Olha, Galvão, no mínimo, tomara que isso, ele anime o pessoal da Toyota a ficar mesmo na Fórmula 1, porque, de novo, fala-se muito da saída. E aí, é o seguinte, ele é japonês de uma equipe japonesa, né? Um piloto japonês daria uma força extra aí para Toyota permanecer na Fórmula 1. E a paixão que o japonês tem pela Fórmula 1, a festa que sempre é a Fórmula 1 no Japão. Seja bem-vindo, Kobayashi. Acelerando desse jeito, qualquer um é sempre bem-vindo. Menos de 3 voltas para o final. E Button vem se aproximando. Mark Webber vem para a vitória. Kubica é o segundo, 8 segundos, 4 atrás. Hamilton vai para o pódio. É o terceiro. Sebastian Vettel largou em 15º e chega em 4º. Jenson Button largou em 14º e vai chegando em 5º. O Raikkonen está chegando em 6º. Buemi em 7º. E Rubens Barrichello, que largou na pole position, fez uma parada, mas furou o pneu. Vem chegando na 8ª posição. Com essa pontuação, o Button ali vai marcando 10, 8, 6, 5, 4 pontos. Vai passar para 89 pontos no campeonato como campeão do mundo, deixando o Vettel com 74 em segundo e Rubens Barrichello com 72 na 3ª posição. E vai pular para 61 pontos e meio em 4º o Mark Webber. É disparada a melhor colocação do Kubica no ano. Ele que, aliás todos nós brasileiros conhecemos o Kubica exatamente em Interlagos, quando ele veio correr aqui de Fórmula Renault. Ele deu um passeio nos outros, né? Deu um passeio em todo mundo. Simplesmente meia pista à frente de todo mundo. Estamos chegando perto do final. Menos de 2 voltas agora para Mark Webber. E agora, quando passar na linha, serão 2 voltas. Agora, nesse ponto, 2 voltas para que Jenson Button chegue na 5ª posição. Que some com isso 4 pontos e conquiste o título mundial. Com 6 vitórias na temporada, 6 vitórias nas 7 primeiras corridas. E depois, a partir daí, uma temporada de administrar os resultados, de sentir uma vergonha de chegar em 5º como agora, de chegar em 6º, de chegar em 7º. Ele veio administrando essa vantagem que construiu de forma impressionante, com 6 vitórias nas 7 primeiras corridas. Vem aí o Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho, as emoções do futebol, e depois às 6 da tarde, Fausto Silva, com o Domingão do Faustão e todas as atrações do Domingão do Faustão, e na sequência, Patrícia Poeta e Zeca Camargo trazem as grandes reportagens e as notícias do Brasil e do mundo na edição de hoje do Fantástico. Última volta em Interlagos. O Webber venceu pela primeira vez este ano, venceu na Alemanha e está obtendo aí sua 2ª vitória aos 33 anos de idade. É um piloto muito rápido, mas é um piloto que erra muito pouco.
e faz uma bela temporada, está em quarto lugar, entre o quarto lugar no campeonato e o Button está esperando. Ele vai esperar mais uma volta. Ele vai esperar mais uma volta para comemorar o título. O Weber passou e ele passa agora. Passou agora. O Jenson Button, pouco mais de 4.000 metros para que ele comemore o título. A chuva não chegou. Para que o engenheiro deu um susto desse nele? A chuva não chegou e ele vem para a última volta. Reta oposta. Interlagos mais uma vez vai decidir o título mundial. Agora a equipe brota toda lá na mureta. Mark Webber vai vencer pela segunda vez no ano. Já garante com isso o título de construtores, com os 5 pontos, com os 4 pontos do Button mais um do Rubinho, são 5 pontos, está precisando de um. Já conquista o título dos construtores e vai brigar pelo vice-campeonato com o Rubens Barrichello. Trabalhar em cima de Rubinho na corrida daqui a 2 semanas. Felipe Massa para dar a bandeirada. Ele queria muito dar a bandeirada para Rubinho. Aí Felipe Massa, para não perder, não olhou de lado, não perdeu. Vence Mark Webber o Grande Prêmio do Brasil com a RBR. O australiano Mark Webber vence o Grande Prêmio do Brasil. Uma corrida perfeita, correta, sem susto, dominou o tempo inteiro. Mesmo largando na segunda posição com o Rubinho em primeiro. E aí vem o campeão do mundo. A bandeirada para Hamilton em terceiro, para Vettel em quarto e vai apontar o campeão do mundo. Aponta lá embaixo, vai apontar, apontou. Campeão do mundo, Felipe Massa da bandeirada. Jenson Button da Inglaterra, vibra, campeão mundial de Fórmula 1. Com todos os méritos. A festa do pai, o Ross Brown. A missão cumprida, a felicidade. Claro que eles gostariam de ver aí o Rubinho no pódio, claro, evidente. A vibração de Jenson Button. E olha, e se a cautela tinha sido a escolha dele, ó, o John Button vibrando muito, o pai de Jenson Button, São Paulo vai ficar pequeno hoje. Mas se ele tinha escolhido a cautela como a tática, ninguém pode falar disso hoje. Ele foi extremamente arrojado, vamos ouvir. Get in there, Jenson, fantastic, well done. Mix 1 pickup rubber, awesome job, unbelievable. We are the champions, my friends. We are world champions, world champions. E bonito, o Rubens Barrichello ali põe o carro ao lado dele e aplaude. O momento do Rubinho é iluminado. Põe o carro ali ao lado dele, aplaude com toda a humildade que um grande campeão deve ter. E ele cantou. Nós somos campeões. Cantou o sucesso mundial. Esperou que a equipe cantasse. Ninguém cantou, lá mandou ele mesmo. Mandou ele mesmo. Nós somos os campeões. Aí John Button, Jenson Button é campeão mundial de Fórmula 1. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando e mostrando o momento em que chegava aí encostando o carro Jenson Button. Aí ele cumpre o ritual, bate no cinto, tira o volante e não pode vibrar não, tem que botar o volante, olha. Isso, manda o regulamento que ele recoloca o volante ali. E aí ele sai, sobe na roda dianteira direita. E de quem é o primeiro abraço? Olha como é bonito isso no esporte. Olha só, como é bonito isso no esporte. O primeiro abraço é de Rubens Barrichello, adversário de todas as corridas, adversário duro, leal, bonito. Parabéns, Rubinho. E o Hamilton vai cumprimentar o Rubinho exatamente por isso. Parabéns, Rubens Barrichello, pela atitude. E você vibre à vontade, Jenson Button. Essa é a imagem do esporte que a gente gosta de ver. Essa é a imagem de quem sabe ganhar, de quem sabe perder. Aí Jenson Button fazendo a festa. E os primeiros já vão chegando ao pódio. Mark Webber vai lá para o alto do pódio. Ele que será acompanhado por Kubica e por Hamilton. Chega o Kubica, que promete muito para o ano que vem com a Renault. E o Hamilton, claro, da McLaren. Uma temporada que ainda dura esse ano, porque tem decisão do vice-campeonato mundial no Grande Prêmio de Abu Dhabi. E o hino homenageando o australiano Mark Webber. Enquanto escutávamos o hino da Áustria, a imagem que também marca o fim de semana, o governador José Serra vai entregar o prêmio ao vencedor, mas a imagem que também marca o fim de semana, abraço de pai e filho, quantas histórias naquele abraço, quanta coisa deve ter acontecido, quanto sacrifício, quanta esperança, quantos momentos de desespero, de alegria, aquele abraço emocionado
de John Button e Jenson Button. É uma imagem sempre muito forte. O John Button foi um ex-piloto de Rallycross e ele sempre acompanhou o filho. A gente via nos momentos piores aí de resultados para o Button, mas estava lá o John sempre juntos. E agora há pouco o Button, depois de cumprimentar o pessoal da equipe, ele levantava a cabeça procurando o pai. E estava lá. Dessa vez não veio a mulher dele, a namorada dele, a Jessica, mas trouxe toda a turma de amigos. Ele pediu que ela não viesse para não tirar a concentração, para que ele não ficasse... O piloto às vezes fica muito preocupado com a presença da mulher na pista, saber se está tudo bem, se está correndo. Ele pediu a ela que não viesse. Ou talvez por superstição, já que os resultados não tinham sido muito bons nas outras corridas. Aí você está vendo Lewis Hamilton, a festa do champanhe. Nós vamos encerrando mais um Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, agradecendo a sua audiência, o seu carinho desde ontem, naquelas 3 horas de transmissão do treino, em toda a corrida de hoje. Ficam aí as imagens de Jenson Button, o campeão mundial, com todos os méritos, campeão mundial. Mas fica também a nossa referência, a Rubens Barrichello, que vai lutar pelo vice-campeonato mundial, que foi forte, que foi brilhante e que foi um grande desportista no momento em que foi o primeiro a abraçar Jenson Button quando ele desceu do carro. Este é o novo campeão do mundo, inglês. O nome dele, Jenson Button, com toda a justiça. Voltaremos daqui a 2 semanas no Grande Prêmio de Abu Dhabi, torcendo por Rubens Barrichello, lutando pelo vice-campeonato mundial. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Até lá, fiquem com o futebol. Globo, a gente se vê por aqui. Tchau.